Olá, eu sou Pedro Menezes e hoje vou falar sobre revisão sistemática e meta-análise. É um curso que poderia ter vários dias, que vamos resumir basicamente em 4 horas de aula, mais 4 horas de atividade. Espero que gostem e vamos ao curso. É um curso específico do mestrado profissional Pesquisa em Saúde e parte da disciplina Tópicos Especiais de Metodologia Científica, que contém o assunto revisão sistemática e meta-análise, que eu vou falar aqui hoje. Então vocês vão ter uma introdução com os principais conceitos e tipos de estudo. Depois, no tópico 2, vamos falar de revisão sistemática em si, descrição dos tipos de revisão de literatura, a narrativa, a integrativa e finalmente a sistemática. Vamos falar também e aprofundar a revisão sistemática baseado na estratégia começando com a estratégia de pico, que é a pergunta. Quando você começa uma revisão sistemática, talvez o mais principal, o principal elemento a ser discutido é qual é a pergunta do estudo. E aí vai ter inclusive um tópico bastante legal lá para frente, que a gente vai alinhar a pergunta com objetivos, com hipóteses, vocês vão ver como fica legal, inclusive vai até a conclusão, para mostrar todo um alinhamento da metodologia aplicada à pesquisa científica. Em revisão sistemática, a gente também fala dos protocolos, como elaborar a busca e finalmente o algoritmo de busca, que lugares você deve buscar, as bases principais, não só as bases que envolvem a parte de busca de artigos, mas vocês vão ver que numa boa revisão sistemática a gente tem que extrapolar essa busca para outros tipos de trabalho, vai ser muito legal. No tópico 4 vamos falar da meta-análise. Nem toda revisão sistemática pode resultar numa meta-análise, mas a gente descreve com bastante detalhes para quem precisar. Inclusive existe um aplicativo que a gente vai explicar rapidamente. Depois, quem quiser aprofundar mais sobre o aplicativo, no próprio site do aplicativo explica muito bem como aprofundar, enfim. E finalmente, um assunto que a gente não pode deixar de falar, que está conectado a tudo isso, é a medicina baseada em evidência. Porque foi justamente aí que se viu que a revisão sistemática, dentro desse contexto, que você consegue uma revisão sistemática bem feita, de ensaios clínicos randomizados, que você consegue reunir vários trabalhos de qualidade num único trabalho, às vezes até dando um direcionamento que eles individualmente davam e você não tinha certeza do que era. Quando você usa a revisão sistemática, você pode estar, dependendo de como você fez, trabalhando com o tipo de estudo de maior evidência científica, ou seja, o que dá mais para confiar. Então, esse trabalho é fundamental e é por isso que eu sempre tenho, inclusive, defendido no mestrado, que a gente abra a possibilidade e muitos trabalhos estão sendo feitos com revisões sistemáticas, obviamente que revisões sistemáticas de qualidade, não dá também para fazer qualquer revisão, e se elas resultam numa quantidade de artigos e de dados suficientes para você avançar mais ainda e poder fazer meta-análise, aí sim é um trabalho que tem uma facilidade muito grande de ser publicado, justamente pela evidência, pelo nível de evidência, e todo mundo sai ganhando o aluno, porque publica numa boa revista, sai ganhando o professor, porque também publica numa boa revista, e o programa de mestrado e a ciência, de maneira geral, também. Então vamos lá, para a introdução. A revisão sistemática, ela hoje é o ponto principal para a tomada de decisão clínica. Então, não só na medicina ou na enfermagem, onde começou, mas hoje o campo se expande para a prática da saúde de uma maneira geral. Então, a gente formula as questões clínicas, depois a gente procura dados de muita evidência, de maior evidência que a gente puder,
E normalmente esses dados de maior evidência que a gente pode encontrar são os trabalhos de revisão sistemática. Daí a importância de se saber fazer a revisão, de se compreender como esse trabalho funciona, para que você possa tirar o máximo de proveito possível. Então, eu posso até afirmar que hoje as tomadas de decisão na área da saúde mais acertadas, elas passam por trabalhos como o trabalho de revisão sistemática. Agora, para você entrar na revisão sistemática, para você conseguir transitar como é necessário, você tem que saber vários conteúdos importantes. Você tem que saber, primeiro, tipos de estudo. É fundamental saber os tipos de estudos. Saber quais os tipos, quais os níveis de evidência de cada tipo desse, o que são estudos secundários, o que são estudos primários, como esses estudos podem ser associados, o que são trabalhos analíticos, trabalhos observacionais. Então, entender todo esse contexto é fundamental. E é por isso que a gente vai começar as aulas de hoje falando um pouco do tipo de estudo. Fiz um resumo. Obviamente que existem vários autores, várias teorias, várias classificações para tipos de estudo. Tentei organizar da maneira mais simples, mais consensual possível, sabendo que tem divergência, obviamente. Mas eu acho que do jeito que eu organizei, com muitos slides para explicar da maneira bem mais simples, eu acho que os alunos vão conseguir compreender de maneira efetiva. Não só alunos, como também os profissionais que estão aqui assistindo. Outra coisa fundamental, como eu já havia comentado, é saber fazer a pergunta. Tudo começa com a pergunta. Se eu não sei fazer a pergunta certa, como eu quero obter a resposta? Então, fazer uma boa pergunta, e eu falo isso não só para revisão sistemática, para qualquer outro tipo de estudo. Então a gente vai aprofundar na estratégia de elaboração de perguntas, a estratégia que mais ganha corpo no mundo todo é a estratégia de PICO. Eu vou ensinar inclusive a variação dela para estudos observacionais, vai ser muito legal. E vou dar exemplos, vocês vão treinar, eu vou fazer passagem por etapas para vocês irem imaginando como seria cada etapa dessa e treinando, até que, obviamente, tudo com um treino é que vai pegando o macete, como é que funciona, como é que faz. Óbvio que por trás de tudo isso tem também um método bastante rígido e a gente vai aprender também esse método. E aí, no final, a gente chega à conclusão que esse contexto que passa pela revisão sistemática, mas não se restringe a ela, ele inclusive amplia as possibilidades do pesquisador de melhorar o seu método, porque esses elementos que a gente está estudando aqui, eles podem ser usados em outras práticas, em outros tipos de estudo. Enfim, eu acho que os ganhos eles são extraordinários em todos os sentidos. Para isso, a gente observa que a revisão sistemática, como um trabalho de maior evidência científica, ela vem ganhando corpo ao longo do tempo. E se eu fiz uma análise aqui de 95 a 2015 de trabalhos de revisão sistemática e meta-análise publicados no PubMed. PubMed, que é nosso maior portal de base de dados científicos da área da saúde. E nesses últimos 20 anos, nos últimos 20 anos que eu pesquisei, você pode ver claramente como esse crescimento chega a ser exponencial. Então aqui você consegue enxergar o crescimento ao longo dos anos de publicações de revisão sistemática e meta-análise. Na parte superior são as meta-análises, de 95 a 2015, os seus países principais. O Brasil ainda nem aparece aqui nesse gráfico. Abaixo a gente vê só revisões sistemáticas, porque como vocês vão ver, toda meta-análise passa por uma revisão sistemática, mas nem toda revisão sistemática consegue chegar na meta-análise. Essa é uma questão interessante. Depois a gente vai ver isso com calma e vai entender. Mas aí você vê como os países estão crescendo no número de publicações e entre as duas, uma revisão sistemática simples e uma revisão sistemática com meta-análise, a que tem mais evidência é que tem meta-análise. Então você veja que o gráfico na parte de cima é o gráfico mais importante.
a gente tem um crescimento muito acelerado, sobretudo você vê a China como cresceu assim exponencialmente nos últimos de 2009 para frente. A gente não tem ainda dados, os próximos dados, porque só daqui a 10 anos, mas dá para ver, dá para ter uma ideia de como está crescendo no mundo todo, em especial Estados Unidos e China. No gráfico de baixo a gente segue quase o mesmo padrão de comportamento, só que os Estados Unidos ele está acima da China. Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, os tipos de estudo são fundamentais para a gente entender, para a gente começar a entender a hierarquia do processo todo e onde está a revisão sistemática dentro disso tudo. Aqui tem um primeiro gráfico, o primeiro slide, que você vê assim amplamente. Está cinza ainda porque eu vou entrar em cada etapa dessa com bastante detalhes, mas para você ter uma ideia de como tudo funciona. Se eu puder dividir os tipos de estudo, eu posso dividir os tipos de estudos em dois. A gente tem os estudos quantitativos, que são mais objetivos, com muitas amostras, mas que não aprofundam muito cada dado desse. E numa outra banda, a gente tem os trabalhos qualitativos, que são mais subjetivos, tem muito mais interpretação, depende muito da experiência do pesquisador, não precisa de tanta amostra, mas aprofunda demais no conhecimento. Então, nesse aspecto eu não posso dizer que um é melhor do que o outro, eu prefiro dizer que eles são complementares. Nessa hora aqui, para estudo da revisão sistemática, que é um trabalho quantitativo, eu vou aprofundar somente na parte quantitativa, no lado quantitativo dos estudos, porque existe um lado também muito grande, subdividido em várias etapas dos trabalhos qualitativos, tá bom? Então vamos lá. Começando com os trabalhos quantitativos, como o conceito que eu já havia falado, a gente tem o trabalho quantitativo, que é aquele que é objetivo, que busca dados diretos, normalmente muitas vezes dados numéricos, mas não se restringe a eles, com estudos que envolvem também normalmente muitas pessoas, que não são aprofundadas tanto quanto nos trabalhos qualitativos. Eu poderia dizer também que ainda existe uma outra modalidade, que é aquela quantitativa e qualitativa. São trabalhos super demorados e caros, porque estudam muita gente e com muita profundidade. Mas vamos nos restringir aqui, no dia de hoje, aos tipos de estudo quantitativo, exclusivamente quantitativo, tá bom? Então, aprofundando mais ou dividindo mais, eu poderia separar os trabalhos quantitativos em primários e trabalhos quantitativos secundários. Tá vendo esse númerozinho 2 aqui? Indica que eles estão no segundo nível. O primeiro nível é o trabalho quantitativo e o númerozinho 2 indica que eles estão no segundo nível. Então vamos para frente. Primeiro, os estudos primários. A gente viu que na outra banda eram secundários, mas vamos ver a banda da esquerda primeiro, os trabalhos primários. Então, são trabalhos que a coleta de dados, os dados coletados, eles não são dados publicados. Eu fui e coletei os dados, é uma opção, ou então eu busquei dados que estavam em bases de dados já coletados, mas que não foram publicados previamente. Então, os trabalhos primários é como se fossem os trabalhos que acessam o dado pela primeira vez, ou naquela primeira organização, porque às vezes eu tenho uma base muito grande, como por exemplo PPSUS, base da saúde, DataSUS, e aí eu pego os dados e publico. Outra pessoa pode fazer uma outra análise com aqueles mesmos dados e publicam. Todos os dois trabalhos que acessaram a base de dados DataSUS são trabalhos primários, porque eles não buscaram trabalhos publicados, eles buscaram dados brutos. Agora, nesse caso específico, eles não coletaram os dados, tudo bem. Eu poderia também coletar os dados e apresentar os dados. Mantinha-se o trabalho do tipo primário. Terceiro nível, a gente pode dividir, vamos dizer assim, os trabalhos primários em dois blocos. O bloco analítico e o bloco descritivo. Para analisar, tem que descrever. Então, todo o trabalho que é analítico é descritivo, mas a gente ainda tem, dentro dos trabalhos
quantitativos, alguns poucos trabalhos que são exclusivamente descritivos, ou seja, que simplesmente descrevem dados, buscam dados, descrevem os dados e ponto final. Não produzem nenhuma análise, não levantam nenhuma hipótese, até porque não tem força para defender uma hipótese, já que foram só descrições. O fato de existir uma descrição, por exemplo, comparando homens e mulheres, e um aspecto qualquer dessa que dá um percentual de tantos por cento para homens, tantos por cento para mulheres. Mesmo um desses percentuais sendo maior do que o outro, isso não me dá, a partir de um trabalho exclusivamente descritivo, força suficiente para dizer que é uma coisa ou é outra coisa. Para eu ter força suficiente, eu precisava trabalhar com outro tipo, que é o estudo analítico. Nesse caso, que diferencia-se dos trabalhos descritivos, porque além de tudo que o trabalho descritivo faz, os analíticos ainda fazem análise e normalmente, na grande maioria das vezes, utilizam métodos matemáticos, como por exemplo a estatística. Existem outras formas matemáticas de usar além da estatística, mas de maneira geral esses trabalhos usam a estatística para comprovar suas hipóteses, por isso que eles são analíticos. Do ponto de vista de publicação, hoje em dia, revistas boas elas não publicam de forma nenhuma trabalhos que são primários e exclusivamente descritivos. Da mesma maneira, isso acontece com a grande maioria das boas revistas secundárias que eu vou falar depois. Então, do ponto de vista analítico, então, são os trabalhos que são publicados com maior frequência porque possuem maior qualidade. Entre os analíticos, eu posso dividir em dois grandes blocos, os experimentais e os observacionais. Isso aí é o nível 4. Então, nos experimentais existem intervenção, ou seja, o sujeito vai interferir de alguma maneira, o pesquisador vai interferir de alguma maneira no sujeito pesquisado. Algum procedimento vai ser invasivo, vai tocar, vai usar alguma droga, vai haver uma interferência direta. Vai aplicar uma técnica ou de diagnóstico ou de terapia e vai haver uma interferência direta. Do outro lado, a gente tem os observacionais, que são grande maioria dos trabalhos analíticos. Por quê? São trabalhos mais simples, mais baratos, não interferem no sujeito, mais fáceis de entrar no comitê de ética. Uma série de vantagens que esses trabalhos apresentam, apesar de que os trabalhos do outro bloco, experimentais, eles possuem mais evidência científica. Vocês vão ver depois disso no nosso quadrinho, nossa pirâmide de evidência. Nos observacionais, os sujeitos vão observar algum evento, vão fazer exames, tudo bem, mas os exames não são invasivos, e vai observar algum evento ao longo do tempo, ou transitoriamente, numa única observação, entendeu? Mas não vai haver nenhum tipo de intervenção. No nível 5, a gente tem, do lado dos experimentais, a gente tem os ensaios clínicos, que aí normalmente são ensaios clínicos randomizados, ou seja, que são aleatorizados, que garantem uma maior representatividade da amostra em relação à população. Então, são trabalhos que têm grupos controles, apesar de que os grupos controles hoje em dia são bem mais controlados, vamos dizer assim, porque no passado você podia aplicar um procedimento padrão ouro num grupo e um outro procedimento que você está tentando descobrir em outro grupo. Mesmo que aquele seu procedimento do outro grupo fosse um procedimento que fosse dar errado, por exemplo. E aqueles pacientes do grupo que você testou com a sua nova técnica, nova droga, eles poderiam até, em último caso, morrer. Mas hoje em dia não podem mais fazer esse tipo de trabalho desse jeito. Então, se eu quiser fazer um trabalho do tipo ensaio clínico, eu vou ter o meu grupo controle tratado com a medicação padrão ouro, pelo menos, e um outro grupo que eu trato com a medicação padrão ouro e mais a que eu estou querendo propor, ou a medicação, ou o tratamento, ou o que quer que eu queira usar, que vá haver intervenção, para que ambos os pacientes tenham a oportunidade de serem tratados.
E aí eu teria questões éticas envolvidas, isso aí é uma outra aula sobre ética na pesquisa que deve ser bastante observada. No outro bloco, nos trabalhos observacionais, eu posso dividir em transversais e longitudinais quanto ao tempo, e os trabalhos ecológicos, que eles ecológicos justamente pela, vamos dizer assim, reciclagem de informações. Eu não vou eu próprio coletar o dado, mas eu vou pegar o dado numa base como DataSUS, IBGE e uma base de um hospital e tantas outras que eu tenho aí. Mas esse ecológico eu poderia tanto observar no momento, naquele único momento, como eu podia observar ao longo do tempo. E aí eu podia ter esse ecológico, inclusive, do ponto de vista longitudinal, se é que na base de dados eu tenho esses dados dispostos longitudinalmente. E agora eu vou explicar o que é transversal e longitudinal. Então, como eu já havia falado, refere-se ao tempo. Então, transversal, eu coleto uma única vez os dados, analiso os dados sem intervenção, só observo. E longitudinal, pelo menos 2 vezes, mas normalmente analisa-se ao longo do tempo. E aí consigo diferenciar muito bem os transversais dos longitudinais. E é por isso que eu falei anteriormente que os ecológicos eles podem ser também uma única observação, ou eu posso ter um ecológico se é que na base tem esses dados que faz uma análise longitudinal. Tá bom? Aprofundando somente... sim, aqui tem um slide mais detalhado da divisão do tempo para vocês verem. Entre os longitudinais, no nível 6 já, eu tenho 2 níveis distintos, 2 tipos distintos. Um é o caso controle e o outro é o coorte. Então, o caso controle é um estudo que eu parto de uma doença e busco no passado encontrar que fatores levaram àquela doença. E no coorte, eu parto de um fator e analiso se aquele grupo, se aquela pessoa, aquelas pessoas desenvolvem a doença alvo. Exemplo clássico, câncer de pulmão. Então, no estudo caso controle para analisar câncer de pulmão, eu teria pacientes com câncer de pulmão, ou seja, pacientes que já têm a doença, e eu iria observar no passado deles que fatores foram determinantes para ele ter câncer de pulmão. Aí vamos dizer que a maioria deles fumava, por exemplo. Então eu vou chegar à conclusão no final que no passado esses pacientes fumavam durante tantos anos, quando é agora todos eles têm câncer de pulmão. Esse seria um estudo em relação a câncer de pulmão do caso controle. E já do caso coorte seria diferente. Eu pegaria pacientes que fumam, que é o fator, e iria observar se ao longo do tempo eles desenvolvem ou não câncer de pulmão. Então veja que eu mudo o foco. Os trabalhos coorte são trabalhos assim, de valor. Entre o caso controle e o coorte ainda tem maior evidência. O coorte, em trabalho prático, que coleta diretamente dados primários, só perde para um ensaio clínico randomizado na importância. Então foram trabalhos fundamentais para descobrir um monte de fator que levam a doenças como, por exemplo, o câncer de pulmão é um deles. Agora, eu poderia dentro do coorte fazer no nível 7 uma subdivisão. Eu tenho um coorte prospectivo, que é esse que eu dei o exemplo do câncer de pulmão. Eu sigo o fator fumo, ou paciente fumante, e observo prospectivamente para o futuro. Tem coorte que demora 10, 20 anos, são trabalhos caros também. E observo se depois daquele tempo todo o paciente desenvolveu ou não o câncer de pulmão. Agora, eu poderia também olhar para o passado do paciente. Então, tem um paciente que tem um fator e eu olho para o passado daquele paciente para ver que doenças ele teve no passado, que outros fatores associados a esse fator ele teve agora. Tanto é que eu poderia até fazer um coorte retrospectivo e prospectivo. Também um trabalho que requer um esforço maior, mas um trabalho de muito valor.
Bom, voltando para o nosso estudo quantitativo, agora olhando para outra banda, a gente viu a banda toda primária, ou pelo menos um resumo dos principais tipos de estudos primários. Vamos ver agora a banda dos secundários, o outro lado. Como eu já havia comentado, o trabalho secundário são trabalhos que vão analisar estudos que já foram publicados. Eu não vou fazer um trabalho secundário numa base de dados do DataSource, por exemplo, mas eu vou atrás de artigos publicados e outros documentos já utilizados, ou seja, é uma coleta indireta dos dados, para que eu consiga reunir, como principal objetivo, reunir esses trabalhos em um único trabalho e que eu aumente a evidência desse trabalho em relação aos outros que são individuais. Dessa maneira, eu também, no nível 3, eu tenho trabalhos descritivos e analíticos. E aí, descritivos, simplesmente eu vou rever trabalhos científicos e fazer uma descrição deles. É o que a gente conhece como revisão narrativa. Não tem muito impacto, baixíssimo impacto. As revistas também publicam pouquíssimo esse trabalho, alguma outra publica, congresso publica ainda, mas cada vez mais isso vai ser restrito. O que realmente importa desse contexto todo de trabalho secundário são os analíticos. Aí sim, nos analíticos a gente tem trabalhos que analisam outros trabalhos já publicados com a sistemática, com metodologia adequada para se obter resultados que tenham mais valor. E aí a gente teria como tipo de estudo a revisão integrativa, que é mais abrangente em relação aos tipos de trabalho que ela revisa, e a revisão sistemática, que é a revisão de maior rigidez, de maior importância científica, aquela que eu falei, se a revisão sistemática inclusive for de um ensaio clínico randomizado, ela é uma das revisões de maior nível de evidência que temos na ciência. Se bem feita, que é uma coisa importante, se chega até a meta-análise, que é outra coisa importante, e se ela consegue reunir uma quantidade, vamos dizer, significativa de trabalhos para que tenha mais força. A revisão sistemática, ela pode ser aprofundada quando se tem uma quantidade X. Depois eu vou falar dos requisitos que a gente vai precisar para passar de uma revisão sistemática simples para uma revisão sistemática com meta-análise. Em todos os requisitos vai ser muito bem discutido isso, mas quando eu falo em meta-análise, na verdade, eu estou falando aqui do uso da estatística para compilar os dados, para sintetizar os dados e eu montar um único trabalho com todos esses dados juntos. Daí a importância de se fazer revisão sistemática e tentar-se sempre, na medida do possível, obviamente, os requisitos necessários para que se aprofunde para a meta-análise. Vamos falar também sobre meta-análise, como eu já tinha descrito anteriormente. Bom, agora, começando a aprofundar o conteúdo, se eu estou falando de um trabalho revisão sistemática, na verdade estou falando de um trabalho que envolve tipos de estudo do tipo secundário, e esse tipo secundário, como a gente viu, eu posso subdividir entre descritivos, onde eu posso encontrar revisão narrativa, e os analíticos, onde eu posso encontrar revisão integrativa e a revisão sistemática. Assim, os tipos de revisão bibliográfica, de trabalhos de revisão bibliográfica, são 3. A revisão narrativa, a revisão integrativa e, finalmente, a revisão sistemática. Cada um deles tem a sua particularidade, mas o conteúdo vai ficando cada vez mais confiável na medida que você parte da revisão narrativa para a revisão sistemática, passando pela revisão integrativa. Então, de maneira bem geral e resumida, eu poderia dizer que a seleção, na revisão narrativa, a seleção é arbitrária. A gente tem uma temática muito ampla, com liberdade de escolha de periódicos a serem buscados, muitos vieses, muitos erros. Eu vou falar o que é viés mais na frente também.
uma grande interferência subjetiva da pessoa, porque ela não tem uma rigidez em relação à seleção dos periódicos, dos níveis, enfim. Então ela pode escolher o que ela quiser, pode direcionar como ela quiser, e não tem nenhum protocolo. Muitas vezes, se tiver um protocolo, ele é muito pouco rígido. Agora, já na revisão integrativa, a gente tem uma seleção de vários tipos de estudo, o que vocês vão ver lá mais na frente um pouquinho, que não é uma coisa tão boa. O ideal seria eu concentrar no único tipo de estudo para dar mais força ao meu trabalho, mas ainda assim é um trabalho importante. A temática, sim, é restrita. O controle de viés já está bem maior, uma coisa assim, muito maior do que a revisão narrativa. Ele tem menos interferência subjetiva, porque existe um método mais rígido, né? Esse método científico exige um protocolo também rígido. Não é assim o mais rígido de todos, mas um protocolo rígido, determinado, a busca também é automatizada, enfim. E finalmente, na revisão sistemática, você tenta, é um tipo de estudo só, e esse tipo de estudo, na grande maioria das vezes, é um ensaio clínico randomizado. A temática, como na integrativa, é restrita, há um controle muito grande dos vieses, possivelmente com interferência subjetiva muito pequena quando existe, o uso de um método científico, e é um protocolo muito rígido. E é por isso que nessa hierarquia dos tipos de revisão de literatura, a revisão sistemática é a que tem maior evidência, é a que tem maior nível de evidência. Então, o que eu poderia agora aprofundar de cada um desses tipos? Vamos lá. Revisão narrativa. Então, a revisão narrativa, ela analisa a literatura, ela busca trabalhos que são publicados anteriormente. A literatura pode ser buscada tanto nacional como internacional. Não há restrição também. Se eu fizesse uma busca de literatura somente no Cielo BR, por exemplo, que é uma base de dados que publica em português e inglês, mas tem todos os trabalhos, pelo menos em português, eu não teria nenhuma crítica por se tratar de uma revisão narrativa. Os métodos não são muito claros, são aleatórios muitas vezes. Há uma interferência muito grande do sujeito que faz a pesquisa e a busca, porque a vontade dele é que determina que trabalhos vão ser inseridos. Muitos desses trabalhos são livros que são materiais bibliográficos de menor evidência, não tem a menor rigidez, inclusive em busca de outros trabalhos, além dos trabalhos das principais bases. Os tipos de estudos não são levados em consideração, não importa o tipo de estudo, e os achados têm pouca especificidade e vão contribuir muito pouco para o âmbito geral do conteúdo investigado. Normalmente se usa esse tipo de revisão em teses, logo no comecinho, se bem que existe uma tendência muito grande dessas teses hoje de doutorado, pelo menos, elas começarem com a revisão integrativa ou sistemática e aquilo já virá um artigo, já que há essa busca incessante por publicação e melhorar a qualidade do trabalho e melhorar a divulgação científica. Então, vamos dizer assim, que a revisão narrativa cada vez ela se restringe mais a trabalhos iniciais e no começo ainda. Agora, quando eu passo para a integrativa, aí eu ainda continuo buscando trabalhos que foram publicados anteriormente, porque continua sendo um estudo do tipo secundário, quantitativo secundário. Os critérios metodológicos agora começam a ficar bem mais rígidos e bem mais claros. Existe um tópico muito bem determinado para esses critérios por haver esse método prévio que deve ser seguido, isso faz com que haja uma diminuição na subjetividade. Então o trabalho cada vez começa a ser um trabalho de maior confiança, se busca com rigidez tudo que se tem de revisão de literatura em busca de bases internacionais, sobretudo de periódicos, há assim, uma cobertura muito maior, tentando cobrir o máximo possível de trabalhos em periódicos. Não há uma preocupação
com um tipo exclusivo de estudo, o que termina sendo um viés do trabalho, uma fragilidade, vamos dizer assim, e os seus achados também são restritos. Então você vê que a revisão integrativa é como se ela estivesse no meio do caminho da narrativa para a sistemática, mas ela já é um trabalho de muito mais valor. E as revistas vão aceitar publicar de maneira muito mais tranquila do que uma revisão narrativa, que eu nem sei se vocês conseguem publicar mais. Então, se eu vier para a revisão integrativa, aqui, eu vou ter que dividi-la em fases. Então, a revisão integrativa, ela é dividida em fases. Tenho aqui, nesse gráfico, eu posso ver 7 fases, ou 6 fases de revisão integrativa. A gente tem a primeira fase, eu vou falar aprofundadamente de cada uma delas na sequência, tá bom? A gente tem a primeira fase, que identifica o tema e seleciona a hipótese para aquele tema. A gente tem a fase 2, que faz uma amostragem do material bibliográfico. A gente tem a fase 3, que faz uma categorização dos estudos. A fase 4, que analisa a qualidade dos trabalhos, que os avalia. A fase 5, que interpreta os resultados. E a fase 6, que faz uma síntese do conhecimento e finalmente o trabalho está pronto para ser enviado para a revista. Então, na fase 1, como eu tinha falado, vai ser a identificação do tema e seleção da hipótese. Então, o principal aqui é fazer um tema que desperte o interesse seu e também dos eventuais leitores. Quanto mais o trabalho tiver qualidade e atrair mais pessoas, mais fácil é você conseguir alcançar o objetivo final, que é a publicação. Então a gente tem que estar sempre ponderando a importância e a publicação. Então é um trabalho que depende de uma boa escolha de uma revista, de um tema, para que eu consiga publicar numa boa revista. E aí eu vou ter uma hipótese norteadora, baseada, também poderia ser feita a estratégia de pico aqui, que eu vou explicar depois no outro tópico de revisão sistemática, mas não há uma rigidez em relação a isso. Uma boa hipótese que eu possa definir claramente como será feita a investigação dessa hipótese mais na frente, e que eu consiga também selecionar as palavras-chave adequadas para que ao final eu consiga responder a minha hipótese. Veja que como aqui não há tanta rigidez e às vezes as perguntas aqui não são construídas a partir da estratégia de pico, esse controle, esse alinhamento, ele fica muito difícil. Então, é por isso que mesmo que eu faça uma revisão integrativa, eu já não faço tanto mais revisão integrativa assim, mas mesmo que eu vá fazer uma, eu ainda prefiro usar a estratégia de pico, que eu vou falar lá na frente, porque ela ajuda muito na construção da pergunta, que remete à elaboração da hipótese, objetivo, identificação de palavras-chave e algoritmo de busca. Fica tudo bem redondo, isso vocês vão ver mais na frente. Mas nesse caso específico, na fase 1 aqui, da revisão integrativa, eu não trato desse assunto ainda. Eu trato disso na revisão sistemática, que é muito mais rígida. Já a fase 2 é a fase da amostragem. Então, já tenho tudo pronto e eu vou começar a fazer a minha busca. Então, essa busca vai atrás da literatura, principalmente e às vezes até exclusivamente de artigos científicos, de periódicos. Eu preciso selecionar esses trabalhos que vão ser incluídos, fazer critérios para a seleção. É desejável que eu faça uma busca mais abrangente para que eu não perca nenhum trabalho, do que eu fazer uma mais restrita e correr o risco de perder trabalho. Então, essa amostragem, se ela puder ser mais abrangente, é melhor, mesmo que eu saiba que vou ter um esforço maior para executar. E vai resultar num número extraordinário, normalmente, de trabalhos científicos
que às vezes ultrapassa 2, 3 mil trabalhos para você ler pelo menos os títulos. As principais bases de busca, começamos com a Medline, que tem o portal PubMed, a maior de todos, é a grande base da área da saúde que a gente tem, mas existem outras, Embase, Central, Cielo, Science Direct, etc. Esses slides você já tem a cópia deles, você pode clicar diretamente no link e no PDF e abrir para acessar. E essas daqui são, vamos dizer assim, as principais bases que não podem faltar numa revisão integrativa. Óbvio que existem outras e que nada impede você de colocar outras buscas se seu trabalho for uma revisão integrativa, mas vamos dizer assim, trabalhos não seriam aceitos por periódicos se não tivessem pelo menos essas 3 bases que a gente vai que eu estou apresentando aqui para vocês agora. Na fase 3 é uma fase de coleta de dados que qualquer pesquisa tem. Então eu vou definir os instrumentos que eu vou coletar, os dados que eu vou coletar, eu vou ver a abrangência dos grupos, delineamento, e vou ver também e analisar as conclusões e objetivos de cada pesquisa. Então a fase de separar depois os trabalhos, tentando organizar eles por objetivo, por tipo de dado, por tipo de conclusão. Então eu vou, vamos dizer assim, categorizar todos os trabalhos para que fique mais fácil a minha análise que vem posteriormente. Um outro passo, antes mesmo de fazer a análise do conteúdo do dado em si, é uma coisa que é muito importante no trabalho de revisão integrativa e também, sobretudo, nos trabalhos de revisão sistemática, que é a avaliação dos estudos que você está analisando. Deve ser uma revisão crítica, você deve buscar esse conteúdo. Vocês vão ver que uma dificuldade que a gente vai ter aqui nesse tópico para a revisão integrativa é porque ela trata de vários tipos de estudo e as ferramentas de análise de qualidade, elas são diferentes para cada tipo de estudo. Então isso me geraria uma confusão, porque vamos dizer que eu tivesse 2 tipos de estudo, ensaio clínico randomizado e estudos observacionais. Então eu teria que usar uma ferramenta para todos os artigos que são ensaios clínicos randomizados e outra ferramenta para todos os trabalhos que são observacionais. Então já começa a mostrar uma fragilidade do trabalho, porque eu teria que ter 2 ferramentas, entendeu? Então, o que é que a gente faz na análise da qualidade aqui? Qual é a questão da pesquisa? Qual é a base para se chegar àquela conclusão da pesquisa? Por que esse trabalho é tão interessante e importante? Já existem outras pesquisas que fizeram o mesmo trabalho? Qual a relevância científica? A metodologia está adequada? Os sujeitos selecionados foram corretos? Então, tudo isso interfere na qualidade do trabalho, inclusive o periódico que foi publicado. A gente sabe que quanto maior o fator de impacto de um periódico, maior o crivo, maior a procura, maior a dificuldade de publicar. Sendo assim, as revistas tendem a selecionar trabalhos de melhor qualidade. Então, se eu tenho um trabalho publicado em uma revista local, com baixo fator de impacto, esse trabalho muito provavelmente tem uma qualidade inferior a um trabalho internacional, publicado em uma revista internacional, que não quer dizer que é no Brasil ou fora do Brasil, porque a gente tem revistas internacionais no Brasil. Não é essa a questão. É que quando um trabalho é numa revista internacional, tem mais gente lendo no mundo todo. Normalmente é em inglês, que é para poder dar acesso a todo mundo. Inclusive o chinês também consegue ler. Então a ideia é que você popularize o máximo possível, vai ter muito mais gente enviando e a qualidade do trabalho vai ser muito melhor. Na fase 5, é a fase que a gente vai se referir aos resultados, vai interpretar, fazer as análises, comparar cada artigo daquele que a gente já separou, ver as conclusões, se tem como chegar numa conclusão única a partir das conclusões que eu encontrei. E eu vou também estabelecer recomendações, cuidados que melhorem a minha área, que de fato mostrem a contribuição do seu trabalho para a ciência. Essa é uma fase muito importante. E finalmente, no tópico fase 6,
eu sintetizo o conhecimento. Eu coloco em resumo tudo que eu consegui extrair daqueles trabalhos. E aí sim eu vou ter uma boa revisão da literatura. Óbvio que a gente vai ter dificuldade de delimitar as conclusões de uns com os outros, chegar numa única conclusão, mas essa fase visa realmente chegar a um ponto mais comum possível, mostrando que seu trabalho é de extrema importância, produz um impacto científico que vale a pena publicar, porque é uma das questões que os revisores vão ver. Outra coisa que eu já posso dar algumas dicas aqui é, apesar de todo esse processo, a gente sabe que a análise dos trabalhos científicos, quando eles vão para os revisores, passando por toda a parte de análise, de edição dos editores, a gente tem que ter preocupação inclusive com o título. Tem que ter um bom título, porque algumas vezes os editores rejeitam os trabalhos simplesmente pelo título. Então eu tenho que fazer um trabalho com um título bom, bem feito, um bom resumo e obviamente que o método, a discussão, tudo isso que vem depois também tem que ser bom, mas lembre-se que o título e o resumo são fundamentais para um trabalho de qualidade. Então a gente encerra nesse momento a aula 1, a parte 1, e na sequência a gente vai começar a parte 2, tá bom? A gente vai dar um intervalozinho de 10 minutos para que vocês tomem uma água, um café, dêem uma relaxada, dêem uma andada. Depois vocês voltam com uma revisão sistemática, que é o nosso tópico 3. Um abraço.